Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meus queridos, a igreja celebra hoje a conversão de São Paulo apóstolo, coluna da igreja junto com São Pedro. Que dia maravilhoso, o dia em que Deus interveio e converteu essa potência que era Saulo de Tarso, que vivia para o mal, vivia para o erro, vivia para a perseguição, né? Mas Saulo vai ser convertido, tocado por Deus e inserido dentro da igreja. É a vocação apostólica. Cada um de nós também é convidado a ir e pregar o evangelho a toda criatura. Alguns são chamados a viverem disso, se consagrarem a isso e receber o carisma próprio disso e, portanto, a cruz própria disso também. Mas veja, meus amados, hoje nós celebramos a conversão de São Paulo. E na conversão de São Paulo, nós aprendemos o valor do testemunho da igreja, né? Então Jesus está falando aqui da fé. Quem crer, for batizado, será salvo. Quem não crer, porque é possível não crer. É possível rejeitar a Deus, é possível dizer, tá bom, beleza, mas eu não quero, não gosto, não é para mim. Será condenado, será perdido, né? Jesus fala de sinais que acompanham os que crerem. E aí não só os apóstolos, não só os discípulos, não só os sacerdotes, aqueles que crerem, né? Jesus fala aqui do poder de fazer o bem, de vencer o mal, dos dons, dos carismas, das curas, do extraordinário de Deus que acompanha a vida cristã e cotidiana. E aí nós vemos que tudo isso São Paulo viveu numa plenitude muito grande. Numa das suas cartas ele vai dizer assim: eu sou o último dos apóstolos, mas eu preciso dizer, de todos eu sou o que mais trabalho, né? E aí ele diz, não propriamente eu, mas a graça de Deus em mim. E aí Paulo também vai dizer na carta aos Coríntios, eu tenho todos os dons e carismas do Espírito, mais do que todos vós, eu falo em línguas estranhas, oro no Espírito, enfim. Paulo realmente foi um homem portentoso. Mas antes disso, Paulo foi Saulo, o perseguidor. Então a liturgia da igreja nesse dia proclama para nós, tem duas opções de leituras. Atos 22, do 3 ao 16, anote aí. Atos 22, do 3 ao 16 é Paulo diante de um tribunal contando a sua conversão. Mas também pode ser Atos 9, do 1 ao 22, Atos 9, do 1 ao 22, que é a narrativa da conversão de Paulo, não Paulo mesmo contando, mas o autor de Atos Apóstolos, que é São Lucas, contando. Mas veja, Paulo, antes de ser Paulo, então, ele foi quem? Ele diz lá, eu sou judeu, nascido em Tarso, né? Sou discípulo de Gamaliel, um grande mestre judaico da época, fui instruído com todo o rigor da lei dele, né? Persegui até a morte os que seguiam esse caminho, prendendo homens, mulheres, jogando na prisão, e vocês até são testemunhas do mal que fiz, né? E daí fui para Damasco com cartas de recomendação para poder perseguir e prender. Então, Paulo, enquanto Saulo, era zeloso, era culto, era judeu, era fariseu, né? Mas Saulo, diz Atos Apóstolos, lá no início do livro de Atos Apóstolos, ele testemunhou, ele fez parte do apedrejamento de Estevão. Diz lá que ele segurou o manto de quem ia apedrejar. Então, portanto, possivelmente ele não tinha idade ainda para aquilo. Mas ele já era um judeuzinho zelosinho, ele já era, né, azedozinho com as coisas. Então ele não podia tacar a pedra, mas ele queria fazer parte do apedrejamento de Estevão. Então ele, como testemunha, segurou o manto dos homens que iam tacar a pedra. E aí Saulo viu como Estevão morreu. E aquilo possivelmente minou um pouquinho ele. Aqueles que ele tanto odiava, mas ele carregava essa memória. Rapaz, o cara morreu igual um santo, morreu perdoando. Não é assim que Estevão morre? Igual Jesus, né? Perdoando, entregando o Espírito na mão do Pai. Saulo viu esse testemunho profundo. E aí no caminho de Damasco, ele cai por terra, escuta uma voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele pergunta, quem és tu? Eu sou Jesus Nazareno a quem tu estás perseguindo. Mas acontece que aqui já tinha vários anos que Jesus Nazareno está no céu. Paulo nunca perseguiu Jesus. Ele perseguia Estevão, a igreja, os cristãos, os discípulos. Portanto, a conversão de Saulo para Paulo
profundamente uma conversão também ao corpo de Cristo, que é a igreja. Quem és tu, Senhor, que eu persigo? Eu não te persigo, me persegue. Você persegue a igreja, você persegue a comunidade, você apedreja, calunia e prende os cristãos, então é a mim que você persegue. Porque depois da ressurreição, meus queridos, quem é Jesus? Jesus é a cabeça de um corpo místico, que é a igreja, os batizados, os cristãos, né? E essa experiência da conversão de Saulo, de ouvir de Jesus: Saulo, você me persegue apesar de não me ver, porque você me persegue naqueles que eu estou na igreja, vai marcar muito a teologia de Paulo, os seus escritos, quando ele vai explicar para nós que a igreja é o corpo de Cristo e que Cristo é a cabeça de um corpo, né? E aí então ele vai perguntar o que devo fazer, vai dizer então, e ele narra, as duas leituras narram, que ele vai entrar na cidade e vai receber a visita de um certo homem chamado Ananias, né? Que era um dos primeiros cristãos, um homem simples, santo. Famoso mesmo é Paulo, né? Tem cidade, tem time de futebol chamado São Paulo. Quantos meninos chamam Paulo? Você não conhece nenhum Ananias, né? Eu, pelo menos, não conheço. Mas ele precisa passar por Ananias. Ananias o acolhe, Ananias o batiza. Ananias ora para que ele seja cheio do Espírito Santo. Ananias o acolhe naquela primeira comunidade. Portanto, a mudança de vida de Paulo é uma profunda inserção no corpo de Cristo, que é a igreja. E aqui é de se pensar essas conversões e esse povo que dá de dedo em Deus e todo mundo, se sentem mais católicos do que todos, mas não servem o corpo místico de Cristo, que é a igreja. Veja, o grande Paulo está ali debaixo da mão e do discipulado de um Ananias, né? E precisa passar pelo Ananias. E aí sim ele recebe uma missão muito própria, né? Ananias vai dizer a ele: Paulo, o Deus de nossos antepassados te escolheu para conheceres sua vontade, veres o justo, ouvires a sua própria voz, porque tu serás a sua testemunha diante de povos e homens daquilo que vistes e ouvistes, né? E ainda Deus tinha dito a Ananias: vai, reza por ele, o acolhe, ele vai ser minha testemunha e eu vou mostrar para ele tudo o que ele deve sofrer pelo meu nome. O Paulo que fazia sofrer agora vai ser um sofredor. Portanto, queridos, bendito, louvado seja Deus pela conversão de São Paulo. E hoje, ao celebrarmos a conversão de São Paulo, e daí tudo que ele viveu e doou da sua vida pela igreja, pelo evangelho, o quanto nós devemos a São Paulo, eu acho que Paulo merece um presente. Eu acho que hoje a gente tem que fazer algum agrado para São Paulo. A gente tem que fazer algum agrado, algum mimo para São Paulo aposta, lá no céu nos vendo. E acho que não tem mimo melhor para ele hoje. Eu acho que agradaria muito a Paulo se hoje você abrisse a sua Bíblia e lesse alguma carta de Paulo. Carta de São Paulo aos Romanos, aos Coríntios, aos Efésios, aos Tessalonicenses, aos Efésios, aos Colossenses, a Tito, a Timóteo, a Filemon. Por que não ler hoje uma carta de Paulo para honrarmos e agradecermos esse homem que foi tocado milagrosamente, é verdade, por Deus, mas que depois se doou e se deu tanto, testemunhou tanto o nome do Senhor. E está aí na nossa Bíblia. Custa nada deixar o Instagram e ir lá um pouquinho, saborear o que esse grande homem, o que esse grande dom de Deus, que é Paulo, fez e escreveu para nós. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos no final do Evangelho de São Marcos e Jesus deixa aos 11 apóstolos esta grande missão de anunciar o Evangelho a todas as pessoas, dizendo que quem crer e for batizado será salvo. Aqui nós vemos que esta missão se dá através dos sacramentos. O primeiro de todos os sacramentos é o batismo, e depois nós temos outros sacramentos também na igreja, totalizando 7 sacramentos. Anunciar o Evangelho significa levar o próprio Jesus. Não é fazer um anúncio disfarce. É um anúncio claro. Eu preciso anunciar Jesus e Jesus vai mudar a vida da pessoa, porque ela vai acolher a fé. E a fé exige de nós uma postura diferente, exige de nós renúncia, exige de nós compromisso com a própria cruz. Este mesmo Evangelho demonstra que há sinais
que vão acompanhar os anunciadores do Evangelho, sobremaneira os próprios apóstolos. Então os apóstolos vão expulsar os demônios, falar novas línguas, suportar as picadas de cobras sem se machucarem, curar as enfermidades, tudo isso manifestando que é o poder do Evangelho dado por Cristo aos apóstolos quem os preservará dos males e lhes concederá estes sinais. Sinais que não são de fato um fim em si mesmo. Curar o enfermo não é pura e simplesmente para se aparecer ou para que a pessoa fique impressionada ou que outros venham seguir por causa da cura. Seguir a Jesus, nós não o seguimos porque nós vemos esta ou aquela cura, este ou aquele exorcismo. Nós seguimos a Jesus porque Ele é nosso Salvador. Assim, todos os sinais, sejam de curas, de exorcismos, eles são motivos de credibilidade, mas nossa fé não está depositada neles. Porque se nós não virmos milagres, se nós não virmos exorcismos, se nós não virmos coisas extraordinárias, continuaremos acreditando, porque eu creio em Cristo, porque minha fé não está depositada exclusivamente neste ou naquele sinal. A minha fé está depositada em Jesus, que tem credibilidade em si mesmo, porque Deus não pode mentir, Deus é a pura verdade, tudo o que nos disse é de fato a verdade e o caminho para a vida. Portanto, eu não creio por causa de ter visto isto ou aquilo, eu creio por causa de Cristo. Se Ele nos conceder, pela infinita misericórdia e bondade, sinais, sejam eles de curas, de exorcismos, de realidades extraordinárias, Deus seja louvado. Mas a nossa fé não se alimenta só vendo curas ou exorcismos. A nossa fé se alimenta em Jesus Cristo, nosso Senhor, sentido maior de nossa história. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Nesta quarta-feira, fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Abençoado dia a você e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos hoje a festa da conversão de São Paulo apóstolo. E esta conversão, ela é fundamental, porque para nós ela é luz, ela é exemplo, e a intercessão de São Paulo nos ajuda também a darmos o passo dessa conversão. São Paulo narra várias vezes a sua conversão nos Atos dos Apóstolos. Mas existe uma referência à sua conversão que as pessoas não notam, mas está lá, na carta aos Filipenses. São Paulo diz e descreve a sua conversão não de forma narrativa, mas através de uma metáfora. Ele diz assim: eu fui alcançado por Cristo. Aqui ele está fazendo a metáfora de uma corrida. Como os corredores nos estádios, corriam para alcançar uns aos outros e conseguir vencer, São Paulo vê que ele corria e ele foi alcançado por Cristo. Como se Cristo tivesse vindo até ele, o tocou e o converteu e agora passa à sua frente. Então, São Paulo, continuando a metáfora, diz: deixando então o que está para trás, eu me lanço para ver se eu o alcanço. A palavra que ele usa nesse lançar-se, em grego, é ektasis. É uma palavra técnica para descrever aquele esforço do corredor nos estádios que, no momento final, quando está verdadeiramente ali chegando no fim da corrida, se lança com um impulso, lança todo o peso do seu corpo para frente, sem se preocupar se vai cair, sem se preocupar de nada, deixando tudo que para trás, ele se lança, ele se arremessa literalmente para frente.
Ora, os corredores fazem isto para alcançar uma coroa perecível, não é? São Paulo faz isso para alcançar Cristo. Assim, a conversão de São Paulo, assim também a nossa conversão. É necessário deixar o que está para trás, nos lançarmos devotamente, nos lançarmos cheios de convicção. Meus queridos, um passarinho só voa quando ele consegue se libertar daqueles fios que o prendem, que amarram o seu pezinho. Nós precisamos deixar essas coisas, deixar não somente os pecados mortais, mas também os pecados veniais, os apegos, aquelas imperfeições, aquelas coisas, para então alcançarmos Cristo, já que Ele nos alcançou. A maior parte de nós, você que está ouvindo essa homilia, que está meditando, provavelmente você já deu os primeiros passos da sua conversão. Um número enorme de pessoas que seguem essa homilia diária já são pessoas que são batizadas, que, com a graça de Deus, já se confessaram, vivem em estado de graça. Mas que estranho! Apesar de tantas confissões, tantas comunhões, apesar de tanta participação na igreja, parece que algumas pessoas ficam estagnadas. E estagnadas por quê? Estagnadas exatamente porque não se lançam como São Paulo. Ficam negociando. Não, não é assim. São Paulo nos diz: Caritas Christi urget nos. A caridade de Cristo, o amor de Cristo, ou seja, o amor que Cristo teve por mim, me impele. Sim, me impele, então eu devo me lançar. Ele me alcançou, eu devo alcançá-lo. Ele deixou tudo por mim, eu devo deixar tudo por Ele. Ele me amou, eu preciso amar de volta esse amor. Por quê? Porque assim seremos felizes. Sim, serão felizes aqueles que amarem de volta o Cristo que nos amou. E esta é a conversão. Então, vamos lá, vamos deixar de negociar. Vamos deixar de negociar nossa vida e parar com essa mornidão, com essa vida morna, né? Esse cristianismo burguês de sofá e pipoca, acomodado. Nós precisamos destemidamente nos lançar no amor de Cristo. E aqui a conversão de São Paulo, o radicalismo de São Paulo, o amor de São Paulo, a devoção de São Paulo, a prontidão de São Paulo de amar Jesus é para nós exemplo. Faça seu exame de consciência. Com o que é que você ainda está amarrado? Quais são os pecadinhos de estimação que você não quer renunciar? Qual é o estilo de vida miserável e medíocre ao qual você não quer renunciar? Pois faça como São Paulo, considere tudo isso lixo e se jogue, se lance para alcançar a Cristo. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.